Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Nesse vídeo aqui vamos seguir aquela nossa série sobre log shipping, né? Eu tô chamando essa série aqui de Rogue One Log Shipping. É uma playlist que vai estar no meu canal do YouTube. Entendedores entenderão por que eu tô chamando isso aqui de Rogue One. Anyway, vamos seguir aqui com a nossa explicação, com o que a gente estava falando sobre no vídeo passado. Se você não assistiu, volta para ele, dá uma assistida melhor se você não conhece muito sobre log shipping, né? E aqui eu queria mostrar um pouquinho da prática para vocês. Olha só, depois de uma muito breve explicação. O que acontece? O que o log shipping faz? Então, basicamente eu tenho uma base de dados aqui na minha instância primária, instância 01. Eu tô virando aqui para baixo porque eu tô escrevendo aqui, tá, pessoal? Mas aqui eu tenho o meu ambiente produtivo, certo? O meu ambiente OLTP está trabalhando aqui, tá? E aí vamos supor, por exemplo, que eu quero um DR em outro lado e junto com esse DR eu quero também abrir essa base para somente leitura, para aplicações read-only, para aplicações que só puxam alguns relatórios. É importante, essas aplicações não precisam ler dados real-time, não precisam ler dados atualizados desde o último segundo, minuto, enfim. Vocês já vão entender isso. E como é que isso aqui funciona? Então, eu tenho aqui o log shipping configurado, a gente já vai ver como faz, mas eu tenho aqui nessa base primária, log shipping é uma solução de alta disponibilidade e recuperação de desastres que trabalha no nível de base de dados, bem parecido com Availability Group, certo? Trabalha no nível de base ou bases de dados, bem parecido com o Mirroring, que trabalha no nível de bases de dados, ok? Não é parecido com o Failover Cluster Instance, que trabalha no nível da instância. Beleza? Muito bom. Então eu tenho aqui nesse ambiente primário, digamos assim, o log shipping configurado para base Pombo. Esse log shipping cria, quando eu estou mexendo lá no Wizard, esse log shipping vai acabar criando um job que faz backup. Ele cria outro job também, que é o job de alerta, tá? Mas na prática a gente vai ver esse job de alerta. Esse job que faz backup, você DBA vai definir, depois que você conversou com o pessoal da área de negócios e com desenvolvedores, enfim, você vai definir qual que é a frequência desse backup. Esse backup não é backup full, esse backup é backup de log. Quem vai fazer o backup full ou é o wizard inicialmente, para sincronizar a base inicialmente, ou você vai fazer o backup full para poder fazer a sincronia e jogar a base para outro lado, certo? E deixar a base na outra instância. Quando eu estou falando outra instância, eu estou assumindo que você só tem uma instância secundária. Você pode ter mais do que uma instância secundária, tá? Você pode ter quantas secundárias você quiser. Enfim, então é feito aqui, vamos recolocar isso aqui então de outra maneira. BKP log, beleza? Muito bom. Então é feito o backup de log em alguma pasta que eu defino. Legal. Eu defino que essa pasta seja um // qualquer. // shared folder, beleza? Aí na minha instância secundária eu vou ter dois jobs, não dois jobs, para cada base de dados que eu tenho o log shipping habilitado, ok? Cada conjunto de jobs, digamos assim, para cada conjunto de jobs eu tenho assim, um que faz cópia e outro que faz restore. Eu não vou entrar no mérito de como funciona backup e restore na SQL Server, já tem vídeo sobre isso aqui. Mas se vocês quiserem mais detalhes, deixem aí nos comentários que eu faço mais detalhes, eu posso falar sobre mais a fundo como que isso funciona. Mas enfim, aí eu tenho um job que vem aqui, enxerga essa cópia dentro desse shared folder e faz a cópia do arquivo, óbvio, né? O próprio job é autoexplicativo. Aí depois eu tenho um job que vai fazer o restore em cima do que foi copiado aqui, certo? Esse restore é feito e esse log, esse arquivo de backup de log é aplicado a essa base de dados secundária, ok? Tranquilo? É basicamente isso. Agora, pequenos poréns. Os pequenos poréns que eu queria falar aqui são o seguinte, se você abrir, você tem duas opções. Na verdade, o backup do SQL Server te permite deixar o restore da base, na verdade, em duas opções. Uma opção de no recovery, que a base vai ficar fechada para somente leitura.
A base fica lá só pronta para receber mais arquivos de log de transação, mas ela não, você não consegue ver o que tem dentro dela. E você pode deixar ela no modo que se chama Standby. Esse modo Standby mantém ela no recovery, mas ela fica aberta para somente leitura. Você não consegue mexer nela, óbvio, mas você pode manter ela para somente leitura. Tá? Então eu vou deixar ela aqui em Standby. Quando eu deixo em Standby, eu preciso definir um local para o tal do arquivo Standby, que é necessário. E aí essa base aqui fica em read only. Agora eu queria chamar a atenção de vocês que nem tudo são flores e não existe almoço de graça, certo? Vocês sabem disso. Como assim não existe almoço de graça, Marcelo? Se você decide que você quer usar isso aqui para, se você quer usar esse log shipping para como uma réplica de read only, para uma réplica de queries somente leitura, se você decide fazer isso, você tem que definir uma coisa. O restore vai eliminar ou vai matar todas as sessões que estão no meu banco de dados destino, sim ou não? Se sim, todo mundo que estiver fazendo restore, todo mundo que estiver fazendo consulta aqui nessa base de dados, no momento de restore é capotado. No momento de restore, o SQL Server limpa todo mundo que está nessa base, porque ele precisa de um lock exclusivo na base de dados para poder fazer restore dessa base, certo? E aí é que você vai ter que medir ou dosar o tempo de restore, entendeu? Olha só, eu não tenho como fazer um log shipping de sincronia de 1 em 1 minuto, e deixar a base aberta para somente leitura. Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Só que, conceito prático, do ponto de vista prático, vai ser péssimo isso. Porque eu vou ter uma consulta iniciando e logo depois de 1 minuto, essa consulta vai cair na base secundária. Por quê? Porque o SQL Server precisa que a base de dados esteja totalmente vazia, sem nenhuma sessão, para ele poder restaurar, para ele poder aplicar o arquivo de log de transações, certo? O que normalmente a gente vê em mercado? A gente vê duas instâncias, por exemplo. Se você está usando o log shipping como uma solução dupla, digamos assim, uma para alterar a sua aplicação, não alterar a sua aplicação, mas ter na sua aplicação uma solução de relatório e ter também uma solução de alta disponibilidade de recuperação de desastres, eu não diria nem que isso é uma resolução de alta disponibilidade, porque você sempre vai ter um atrasinho. Você nunca vai ter um log shipping 100% atualizado. Nunca. Não tem como. Porque ele sempre é feito um backup para trás, certo? De qualquer forma, você consegue deixar isso próximo. Mas o que normalmente a gente vê em ambientes grandes, muito grandes, eu tenho uma instância para DR, especificamente definida para DR, que as bases não estão abertas para somente leitura, estão só em no recovery. E eu tenho uma outra instância que essa sim é para somente leitura. E aí eu defino com os meus desenvolvedores e área de negócio quão atrasado esses dados para somente leitura podem estar. Isso é tranquilíssimo de fazer. A gente tem clientes na empresa que eu trabalho, na Pifian, a gente tem clientes que falam que, cara, eu preciso poder restaurar a última hora, eu posso perder a última hora, não tem problema, mas eu preciso conseguir consultar D-1. Eu posso consultar, por exemplo, agora são 4h47 aqui, no horário que eu estou gravando esse vídeo, eu posso consultar, por exemplo, um dado que é de 4h47 de ontem, não tem problema nenhum. Beleza? São duas instâncias. São duas instâncias configuradas com dois destinos de log shipping diferentes. Ok, pessoal? A teoria é essa. Vamos agora para a prática, que eu já falei demais. Vocês devem estar cansados de me ouvir falar. Então, pessoal, só para vocês entenderem, vocês devem estar vendo a minha tela agora, certo? Aqui eu tenho um ambiente, tá um pouco confuso aqui, mas eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Eu tenho aqui um Hyper-V com algumas máquinas virtuais. O que eu tenho habilitado agora, ligado agora, são 3 máquinas virtuais. O AD Lab 01, a SQL Lab 01 e a SQL Lab 02. Simples assim. Eu tenho uma rede virtual que está ligando essas 3 máquinas, ok? E o nosso log shipping, o log shipping que eu vou configurar aqui com vocês, ele aponta da 01 para 02. Coisa simples, direta e prática, tá? Sem grandes
sem grandes dores de cabeça. Eu já tenho essas máquinas ligadas aqui e, só para vocês entenderem, eu tenho duas instâncias por servidor, por cada um daqueles servidores virtuais aqui. Ignora a instância que não é nomeada, a instância default ignora, tá? O que eu vou usar aqui é a instância nomeada SQL inst, beleza? Eu vou usar, então meu log shipping vai ser da SQL inst da SQL Lab 01 para SQL inst da SQL Lab 02, ok? Vamos dar uma olhada como que tá essa base lá na 02. Eu tenho aqui nessa 02, então o SQL inst ligado, mas eu não tenho o agent ligado. Vocês já devem ter notado, ou vocês já devem ter percebido que o agent é particularmente importante, ou importantíssimo. Por quê? Dá um tempinho para vocês escreverem nos comentários. Brincadeira. O agent é importante porque o log shipping funciona através de jobs, certo? E sem o agent funcionando, você não tem job. Simples assim, ok? Então eu vou iniciar, ou como a gente gosta de criar verbos aqui, startar ele aqui, tá? E aí eu vou deixar ele também modo automático. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu troquei o modo de início padrão dele, de manual, para automático. Sempre que o servidor subir, esse agent vai subir também. Ok? Muito bom. Então, outro ponto importante é que eu preciso definir, vocês devem lembrar do desenho, eu preciso definir um share de rede. Um shared de rede. Eu vou lá na minha instância, na minha máquina secundária, porque o meu share de rede vai ser lá. Ok? Olha só. Aqui no C2 pontos, vou chamar um folder qualquer de log shipping. Um ponto importante aqui eu estou na secundária. Na secundária, o serviço ou o usuário que está subindo o SQL Server para mim se chama HLab Domain SQL Service, underline SQL Service. Não é a melhor prática isso aqui, tá? Que vocês estão vendo, mas tudo bem. Eu não estou aqui para mostrar a segurança. Aqui no servidor, que vai ser o meu primário inicialmente, eu tenho uma instância que se chama SQL Inst também, o agent, o SQL Server Agent está subindo, está em modo manual, a gente vai trocar, mas ele está subindo como SQL Service também, tá? Então, vamos trocar isso aqui para automático. Ok? Trocado para automático. O que eu preciso é que o usuário de serviço que está subindo esse agent aqui tenha permissão, tenha privilégio de gravar, de escrever o backup lá. No share folder no share de folder que eu vou criar aqui, certo? Nesse C2 pontos, ok? Criando aqui o share de folder, tem um advanced sharing aqui, ok? Share this folder, posso definir ele como log shipping mesmo, não tenho grandes problemas. Permissões, everyone pode ler, idealmente você vai tirar isso daqui, mas enfim, SQL Service. No HLab Domain, o SQL Service vai ser o cara que vai gravar, né, escrever então tem que escrever os arquivos de backup de log aqui. Então eu preciso deixar ele com permissão de modificação também, ok? Então, ok. Muito bom. Minimizou? Minimizou. Eu tenho aqui um Studio, um estúdio para um Management Studio para a gente começar a fazer a nossa brincadeira aqui. Eu já tenho uma base Pombo aqui, só que essa base estava, só que essa base estava em alta disponibilidade. Eu vou ter que arrancar ela daqui. Na verdade não vou arrancar não. Eu vou criar o log shipping como Pombo LS. Vai ser uma base que chama Pombo LS, tá ok? Então vamos lá. New query. Create database Pombo LS de log shipping, beleza? Pombo log shipping. Muito bom. A base precisa estar em modo de vou manter o script aqui. Alter
database, em modo de... Como eu preciso gravar, como eu preciso fazer backups de log, ela precisa estar em alguns modelos de recuperação diferentes, né? Então, alguns modelos de recuperação específicos, né? Um minuto para vocês... Um minuto não. Um segundo para vocês digitarem aí qual. Muito bem. Ou booklogged ou full. Set recovery full. Beleza? Uma vez que eu fiz uma base, que eu criei uma base em modelo full, ela está em modelo fake full, digamos assim, pseudo full. Se eu não tirar um backup de full aqui ainda, essa base não está em modo full ainda, tá? O que vai acontecer aqui, ou o que eu vou fazer aqui é criar uma base de dados, fazer um backup database, pombo ls. Esse backup não vai servir para nada, tá? Mas ele é um backup full. É só para iniciar o meu modo full especificamente. Isso aqui não serve para nada, é um backup pro dev null, tá? Beleza. Fez o backup que precisava fazer. Ok? Vamos chamar essa base, pera aí. Use pombo ls. Beleza? Beleza, se a gente der um refresh aqui no Object Explorer, a gente consegue ver ela já. E se a gente criar uma tabela aqui, create table, pode ser uma outra tabela pombo, vai saber. Essa tabela pombo tem um ID, identity, ID, int, identity, né? Int, identity, 1 e 1, tranquilo? E aí a gente tem também um desk qualquer, desk que é varchar deskr, que é varchar de 400, sei lá, coisa besta, pessoal, coisa bem besta, tá? Aí a gente tem aqui, a gente pode inserir alguns dados aqui, insert into pombo, ok? Values. Eu não vou definir, eu vou definir valores só para o desker, porque como é identity, deixa ele se virar, tá? Trocar aqui. E coloque 1000 linhas dentro. Coloque 1000 não, né? Execute 1000 vezes esse loop aí, esse comando em cima dessa batch. Ok? Simplão. Coisa besta, tá? Coisa totalmente besta, tá? Muito bom. Botão direito na base agora, vamos pro log shipping de verdade. Botão direito na base, certo? Vamos conectar nela antes aqui, né? 22 aqui. 22, o IP dela é 22, tá? Vamos ver se eu lembro a senha agora. Muito well, ou muito bem. Botão direito nela, propriedades, transaction log shipping, ok? Aí você habilita ela para ser uma base de log shipping, tá? Backup settings. Aqui a gente vai definir para onde que vai ser feito, para onde que vai ser jogado esses backups, tá? Eu já vou jogar diretamente para a secundária SQL lab 02 barra log shipping, ok? O próprio job do SQL Server vai se limpar, digamos assim, né? Vai fazer o cleanup dele. Ele por si só faz o cleanup dele já. Então, ele vai limpar arquivos que são mais velhos do que 72 horas e vai alertar se nenhum backup acontece em 1 hora. O que acontece é que ele vai criar um arquivo, um job de alerta, e caso não aconteça nenhum tipo de backup por 1 hora, esse job de alerta vai ficar com erro. Aí se você tem uma ferramenta de monitoração, você coloca essa ferramenta para monitorar erro de job, ela consegue te alertar por conta disso, ok? Muito bom. Esse vai ser o nome do job, vocês estão vendo aqui, tá? Esse é o nome do job, ok? E ele vai rodar de
15 em 15 minutos. Todo dia. Ok? Tem grandes novidades aqui não. Por enquanto a gente vai usar 15 em 15 minutos. E a gente quer que backup seja comprimido. Ok? Compresso. Que seja. Aqui eu coloco as instâncias. Aqui eu vou colocar as instâncias secundárias que eu quero que sejam configuradas, certo? Connect. Beleza. Olha só as opções aqui para inicializar. Inicializar quer dizer vamos inicializar o log shipping especificamente. Vamos deixar esse log shipping já funcional. Não vamos deixar ele pronto, mas vamos deixar ele funcional mesmo. Vamos deixar ele rodando mesmo, ok? Você quer que o Management Studio, então isso é uma coisa que o Wizard vai fazer para você. Que o Management Studio restaure um backup no secundário? Sim. Management Studio, você vai fazer um backup full na primária, na base primária, e vai restaurar na secundária. E você vai criar essa base caso ela não exista, certo? Ou você vai restaurar um backup existente, tá? Aqui a primeira opção é o Management Studio vai fazer o backup. A segunda opção é você já tem o backup, então ele vai restaurar um backup já existente, tá? E a segunda, não, a base já tá lá, já tá em no recovery, a base já tá no secundário, já tá em no recovery, beleza? Não preciso fazer nada aqui. Ok? Então eu quero que ele faça assim. E qual que é a função da cópia, né? Como que a gente vai fazer a cópia aqui? Bom, a cópia vai ser no mesmo lugar, né? SQL lab 02 log shipping. Mesmo local, tá? Você vai deletar, você vai fazer o cleanup desses arquivos copiados de quanto em quanto tempo? 3 dias, ok? Tá de bom tamanho, beleza? E o agendamento disso é de 15 em 15 minutos também, ok? Como que eu quero que essa base seja restaurada? Ou como que eu quero que essa base seja apresentada nesse secundário, nesse caso, tá? Ou vai ser no recovery, ou vai ser em standby, tá? No recovery é aquela opção que eu falei para vocês já sobre não deixar a base aberta para somente leitura. Standby, a base fica aberta para somente leitura. Minha recomendação, se você está colocando em standby, desconecte os usuários. Não adianta, sempre vai ter alguém que vai tomar um café e vai esquecer a bendita da conexão ligada lá. Se esse alguém esquecer essa conexão lá, teu log shipping vai ficar atrasando, porque o SQL Server não vai desconectar os usuários se você não selecionar essa opção. Então selecione essa opção se você quiser usar o standby, o modo standby, ok? Beleza? Alerta se não tiver alerta se não tiver nenhum tipo de restore em 45 minutos, ok? O schedule é esse aqui, é a mesma coisa. Usar um servidor de monitor. Isso aqui é a maior enganação que o SQL Server tem, digamos assim, no log shipping. Isso não é um servidor de monitoração, na verdade. Isso é um servidor só para manter os metadados desse log shipping instalado. Essa é a pior besteira que tem. Esse use monitor server não funciona, não existe. Não é tipo um witness do mirroring, não é isso, tá? É só para ele gravar os dados ou os metadados do log shipping, o histórico de backup, restore, cópia do log shipping, tá? Aliás, fica a pergunta. A gente está falando de backup restore aqui, e onde vocês acham que ficam as informações sobre log shipping? Em qual base de dados vocês acham que ficam as informações sobre log shipping? Fica a pergunta, tá? Para vocês refletirem. Vamos dar OK aqui. Beleza, o Wizard tá trabalhando, funcionou, ok? Sucesso absoluto, ok? Fechou? Fechou? Ok, legal. Vamos ver, não adianta fazer F5 aqui porque ele não mostra nada. Aqui no databases do secundário, olha! Ficava cinzinha antes, né? Mas agora tá desse jeito aqui, ó, tá travadinho, tá vendo? Pumba LS, standby e read only, certo? Esse vídeo ficou muito longo já. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai seguir falando sobre o log shipping um pouquinho mais no outro vídeo, no próximo vídeo, que é o vídeo final. Aguardo vocês lá, tá? Aqui só pra gente ver, só pra gente entender, enxergar. Tô na instância primária,
tenho 1000 linhas, estou na instância secundária, new query, base, select, 1000 linhas, ok? Então os dados estão lá. Galera, espero vocês no próximo vídeo. Se subscreve se você acha que esse conteúdo é de alguma forma relevante para você. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, não custa nada. Ok? E você desse jeito você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante para você e pode ajudar outras pessoas também. Beleza, galera? É isso. A gente se fala no próximo vídeo. Fui!